Olá pessoal, bem-vindos ao curso de resolução de questões da banca IBAT. Qual é a proposta desse curso? É um curso de resolução de questões, ou seja, a teoria vai ser trabalhada dentro da questão. Não vai ser um curso extensivo em que a gente trabalha toda a teoria para depois resolver questões. Não, ele é um curso especificamente de resolução de questões dessa banca, o IBAT. Vou fazer um pequeno comentário sobre o IBAT para depois começar a comentar as questões. O IBAT é uma banca recente, né, que não tem concursos muito expressivos no país. A maior parte dos concursos que o IBAT já realizou foram concursos de prefeituras ou concursos relativamente pequenos, né? Então não é uma banca assim de expressão nacional como é a Fundação Carlos Chagas, como é a FGV, etc., né? As questões do IBAT, em se tratando de língua portuguesa, que é o assunto do qual eu posso falar, não são questões difíceis, mas muito porque eles estão fazendo provas que não são provas de longo alcance, provas que têm um número de candidatos altíssimo. Ou seja, a tendência, quando eles fizerem provas mais complexas, ou provas, digamos, concursos maiores, é fazerem provas também mais difíceis, certo? Então a gente não pode se fiar nessa ideia de que é uma banca fácil e sempre será. Calma, porque aos poucos eles vão assumir concursos mais difíceis, logo as provas também serão mais difíceis. É uma banca que, em se tratando de língua portuguesa, ela praticamente utiliza a gramática tradicional, chamada gramática normativa. Eu fiz o levantamento de questões dessa banca, o IBAT, e eu posso dizer para vocês que em torno de 30% das questões abordam interpretação de textos e semântica. O que é semântica, gente? Significado de palavras. Então, 1/3 da prova provavelmente será de interpretação de textos. Geralmente as primeiras questões da prova são de interpretação de textos e semântica, que é significado de palavras. Os outros 70% se distribuem nos diversos tópicos existentes na gramática da língua portuguesa. E eles abordam uma gramática bem normativa, ou seja, baseada em regras. Diferentemente de outras bancas que hoje em dia usam gramática textual, ou seja, alterar a frase, transformar na frase tal para ver o que acontece, etc., eles se baseiam basicamente na gramática tradicional da língua portuguesa. Então, é isso que vocês têm que estudar, mas eles dão conta de praticamente todos os pontos, gente. Lá da fonética até as figuras de linguagem, que, aliás, já antecipo para vocês que é um assunto bastante importante dentro da prova. Então, além de vocês estudarem todo o conteúdo, vai ser muito importante vocês resolverem essas questões do IBAT para vocês terem uma noção de como que a banca pergunta, para vocês irem para a prova com essa noção bastante elaborada, para que vocês possam realmente ter um bom desempenho ou até, quem sabe, gabaritar, que é o nosso interesse, é o que a gente quer aqui com vocês. Então esse curso terá 200 questões ao todo. O material está disponível na área do aluno de vocês, no site, no curso, aí na área do aluno do meu site. É só vocês baixarem, eu vou colocar na tela para vocês irem acompanhando, certo? Eventualmente eu vou discordar do gabarito, vocês vão ver de cara já acontece uma ou outra questão, né? Os gabaritos que eu coloquei aqui são os gabaritos preliminares, não fui atrás de gabarito, pós-recurso, porque isso daria uma pesquisa imensa, não vale a pena, né? No geral, o gabarito está correto, uma ou outra a gente discorda, né? O que é normal em qualquer banca, né, gente? Não é o IBAT. Em qualquer banca acontece isso. Quando acontecer isso aí, eu aviso para vocês, mas o gabarito que está na apostila, lá no fim, na última página, é o gabarito oficial, ok? Vamos começar então a parte de correção propriamente dita. Peguem o materialzinho de vocês, se possível, imprimam esse material, é melhor vocês terem esse material impresso para irem acompanhando. Vamos começar então. Bom, começamos então utilizando o materialzinho, que como eu disse, vocês têm disponível aí. A primeira questão, ela já trata de interpretação de texto. Eu não vou ler os textos com vocês, gente, porque eu pressuponho que vocês têm no material, vocês tenham lido o texto anteriormente. Eu vou comentar as questões com base no texto. É muito comum que o IBAT coloque poemas para serem interpretados, diferentemente da imensa maioria das bancas. Que tipo de texto eles usam? Poesia, bastante mesmo poesia, especialmente a poesia moderna, ou seja, do modernismo, pós-modernismo brasileiro, etc., né? Poesias mais contemporâneas também.
Então, tipo de texto comum. Textos retirados de revistas, até da Cláudia, revista Cláudia, por exemplo, há textos deles. Então, não são textos complexos, não são textos científicos, não. São textos mais, digamos, informativos, mais simples de entender. Nada de muito difícil, tá? O primeiro texto, Além da Terra, Além do Céu, é um poema do Carlos Drummond de Andrade, e a primeira questão diz assim: dentre as alternativas abaixo, a que se identifica com a mensagem do texto é... A que se identifica com a mensagem do texto. Quer dizer o quê, gente? Mensagem do texto é o tema do texto. Então, eles querem saber qual é o tema do texto. A mensagem do texto é o tema do texto, tá? Letra A. O eu lírico, o que é eu lírico, gente? É aquele que fala por meio do poema. Eu, né, o narrador, lírico, porque é ele que fala por meio do poema, tá? O eu lírico cria neologismos. O que é neologismo? Palavra inventada, palavra criada, tá? Neologismos desconectados da mensagem do texto. Não, não é isso. Primeiro, ele não cria neologismos. Inclusive, é característica do Drummond utilizar palavras bastante comuns na língua portuguesa, bastante simples, né? Então, primeiro isso. E depois eles não são, as palavras que ele usa não são desconectadas da mensagem do texto. Então, a letra A está errada. B. O poema trata de uma viagem sideral através dos astros e estrelas. É errado. Ele cita lá a questão dos astros, do sem fim das estrelas, etc. Mas, na verdade, ele trata do amor. O tema dele é amor. Não é porque o título diz Além da Terra, Além do Céu, que vai tratar de universo, estrelas. Não, o tema dele é amor, tá? Letra C. É um texto lírico, até aí, ok, realmente, que fala principalmente de conjugação e gramática. Não, né, gente? Ele não é um texto lírico que fala de conjugação e de gramática, ele fala de amor, por isso a resposta correta é a letra D. O autor convida o leitor a fazer a apologia. O que é apologia? Defesa. Apologia é defesa. A apologia do amor intenso e infinito. Essa é a resposta. A razão de ser e viver para o poeta é simplesmente o fato de estar vivo. Não, o poeta não reduz o fato de estar vivo à razão de ser, e sim o amor, né? Resposta, então, letra D. Questão 2. Nas frases abaixo, para se alcançar coerência e coesão, foram utilizados operadores linguísticos. O que são operadores linguísticos, gente? Palavras que fazem a conexão entre as frases. Podem ser conjunções, podem ser nexos, podem ser advérbios, tá? São chamados operadores linguísticos, ok? Para se estabelecerem relações. A alternativa cuja relação foi identificada corretamente entre as proposições é... Vamos lá. Antes que ele dissesse alguma coisa, tomei a palavra. Relação de consequência. Gente, antes que não é consequência. Não é uma consecutiva aqui. Antes que dá a ideia de tempo. Então, é relação de tempo. Então, a letra A está errada. B. Passei no concurso público, por conseguinte, que é o nexo, é a conjunção, é o operador linguístico, terei estabilidade. Relação de conclusão, exatamente. O por conseguinte é uma conjunção conclusiva. Então, a letra B está correta. Letra C. O velho edifício desabou como um castelo de areia. Relação de causa. Não, o como até pode ser causal num outro contexto. Existe o como causal, que é aquele que pode ser substituído pelo já que. Mas esse como aqui, ele é comparativo. Dá para substituir por igual a. Ó, o velho edifício desabou igual a um castelo de areia. Quando como puder ser substituído por igual a, escrevam aí, ele é comparativo, não é causal. Então, esse como aqui é comparativo. Letra D. Tamanha foi a indiferença dela que o rapaz desistiu. Relação de explicação. Não, gente, quando houver tamanho que, de tal modo que, tanto que, se vocês olharem na minha tabelinha, na minha apostila, quem está fazendo o meu curso completo de língua portuguesa, meu curso que tem teoria, o tamanho que, ele dá a ideia de consequência, ele é consecutivo e não explicação. Então a letra D está errada. Letra E. Relutaram em comparecer, embora, o embora aí que é importante, embora estivessem muito interessados. Relação de tempo, errado. O embora é concessivo, não é temporal, tá? Resposta então, letra B. Questão 3. Observe os trechos abaixo. Sua irmã está um pouco cheinha. Na Amazônia, as árvores pedem socorro. Na alegria e na tristeza estaremos juntos. Tá? Bom, nos trechos apresentados acima, encontram-se, respectivamente, as seguintes figuras de linguagem.
O gabarito preliminar dessa resposta, dessa questão, deu como letra C, ironia, metáfora e antítese. Mas, gente, eu vou discordar dessa, digamos assim, desse gabarito, tá? Na verdade, para mim, a resposta correta é a letra E. Por que eu acho que é a letra E? Até deixa eu confirmar se realmente deu a letra C. Deixa eu olhar aqui no fim, ó. Questão 3C, exatamente, tá? Mas eu vou discordar disso, gente, porque eu acho, né? E eu provavelmente é isso que depois ficou com recursos, etc., que a resposta deveria ser a letra E. Por quê, gente? Sua irmã está um pouco cheinha. Isso é um eufemismo. Em vez de dizer ela está gorda, que seria muito chocante, seria até ofensivo, a pessoa, digamos assim, suaviza o que ela está dizendo. E essa suavização é um eufemismo. Então, a letra A deveria ser eufemismo. Tá? A primeira frase deveria ser eufemismo. Na Amazônia, as árvores pediam socorro. Gente, árvores são seres vivos, mas inanimados, né? Ou seja, não podem pedir socorro. Quem pede socorro é uma pessoa. Quando isso acontece, que a gente atribui a seres inanimados características humanas, isso se chama prosopopeia. Tá? E a terceira frase, na alegria e na tristeza estaremos juntos. Alegria e tristeza são ideias opostas, logo são ideias antitéticas. Se são ideias antitéticas, antítese. Por isso, para mim, a resposta é a letra E. 4. Quanto à colocação da vírgula, todas as opções estão corretas, exceto... Vejam, esse exceto quer dizer, as frases estão corretas, mas uma está errada. Qual a que está errada, gente? A que está errada é a letra C. E por que a letra C está errada? Lá diz assim, os valores mais altos da ética, isso é o sujeito da oração. Isso é o sujeito. Agora vem o predicado. O que é o predicado, gente? O predicado é aquilo que se diz do sujeito. É o verbo e seus complementos, tá? Então, o sujeito é os valores mais altos da ética. Agora vem o predicado. Sempre esbarram na ignorância da truculência. Vejam que existe uma vírgula ali, logo depois do sujeito, separando o sujeito do predicado. Isso é proibido na língua portuguesa. Não pode haver vírgula separando o sujeito do predicado. Portanto, todas estão corretas, exceto a letra C. A letra C está errada. Bom, lá na letra A diz assim, vestiu-se, pegou a bolsa marrom, saiu sem fazer barulho. São várias orações coordenadas assindéticas. Portanto, vírgula em cada uma delas. Correta a letra A. Letra B. Roberto disse que não iria à festa, porém, nada posso garantir. O que o porém é, gente? O porém é uma conjunção adversativa. Regra geral diz que coloca-se uma vírgula antes do nexo adversativo, que é o que acontece aqui. Letra D. Vendia a alegria a todos, porém seu olhar, mesma situação da letra B. O porém também é nexo adversativo. Regra geral, uma vírgula antes. Não, disse o pastor. Esse disse o pastor, o que é, gente? É uma oração intercalada. É uma oração que entrou no meio da frase. Ela fica entre vírgulas como está ali. Então, a única errada realmente era a letra C. Depois, a questão 5 trata do próximo texto, tá? Questão 5. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. Tá bom, esse texto, gente, ele fala principalmente da questão de um estudo que foi feito na Dinamarca, tá? E as questões de interpretação vão tratar disso aí, né? Vejam, de onde foi retirado o texto, gente? Super Abril, super interessante, né? Então, como eu disse para vocês, não são textos assim, nossa, que texto científico, difícil de entender, né? Não, é um texto simples, tá? Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. A Dinamarca já conseguiu implantar um novo recurso tecnológico que, por si só, impede o plágio de textos escolares. O errado aí é o por si só, gente. Porque, na verdade, o texto diz que a Dinamarca implantou um recurso tecnológico que dificulta o copia e cola de textos em textos de faculdades, escolas, etc. Por quê? A gente está tendo um fenômeno hoje, é disso que o texto trata, mundial, em que, por causa da facilidade que a internet traz, em vez de a pessoa ser autora de um texto de fim de faculdade ou de fim de ensino médio, etc., ela vai lá, copia o texto de alguém, entrega para o professor e diz que é dele e acabou, né? Inicialmente, os professores estavam tendo dificuldade de verificar que esse texto não era realmente do aluno. E agora o texto diz aqui que a Dinamarca está usando, não é só a Dinamarca, outros estão usando,
aplicativos ou programas que identificam quando o texto é plagiado, é copiado, certo? Então ele diz que isso dificulta, mas que não impede totalmente, tá? Então ele não é por si só, ele dificulta, mas ele não impede, tá? Letra B. O emprego da forma ghostwriter impede o entendimento do texto por aqueles que não dominam o idioma inglês. Não, não é isso. O que eles dizem é que, desde que começaram a utilizar esses programas de identificação de plágio, alguns passaram a usar ghostwriter. O que é o ghostwriter? Passaram a pedir para outra pessoa escrever. E como essa outra pessoa tem um outro estilo, ficou difícil de identificar que era plágio. Então, por isso, do ghostwriter, né? Letra C. A técnica criada pelos cientistas é desenvolvida a partir do conhecimento de que cada pessoa tem um estilo próprio de escrever. Exatamente. Então, a técnica, ou seja, o programa, né, o aplicativo, ele identifica o quê? O fato de que aquele aluno tem uma maneira própria de escrever, certo? Se ele está sendo usado uma outra maneira, significa que ele não é ele escrevendo, que é outra pessoa escrevendo. Então, essa seria a resposta correta, letra C. O recurso encontrado pelos alunos para driblar a avaliação feita pelos professores foi o uso do programa Lectio. Não, o programa Lectio é que está sendo usado para driblar a fraude. Tá? É o contrário, não é os alunos que estão usando para driblar. Ele usa exatamente para driblar a fraude. Tá? Ele é usado. E o programa dinamarquês foi desenvolvido para contribuir na aprovação dos alunos do ensino médio. Não, não é para contribuir na aprovação. É para contribuir na avaliação correta, tá? De trabalhos que não tenham sido fraudados e encontrar quando eles forem fraudados. A resposta, então, é a letra C. Questão 6. A primeira frase do texto chama a atenção do leitor por apontar O que a primeira frase do texto diz, gente? Ela diz assim: pense bem. Vejam, começa com imperativo, né, gente? Pense é imperativo. Pense bem antes de considerar colar no seu próximo trabalho escrito. Quando ela está dando uma ordem, né, indireta, vamos dizer, o que é isso, gente? É uma comparação, uma explicação, uma repreensão, um questionamento ou um alerta? É um alerta. Ele está alertando. Por meio do imperativo, ele está alertando. Ó, pense bem, porque vão te pegar, certo? Por isso, a resposta correta é a letra E. Questão 7. No primeiro parágrafo, o trecho para criar um sistema que determina se um texto original é original ou foi copiado da internet, expressa no contexto. Gente, essa é uma questão relativamente fácil, por quê? Por causa do para. Vejam que a frase começa com para. Para criar um sistema que determina. O que é esse para, gente? Esse para é uma preposição que está no papel de conjunção final, ou conjunção adverbial final. A para aí, o para, significa a fim de. Para criar um sistema que determina é o mesmo que dizer a fim de criar um sistema que determina. O que é esse para que dá para substituir pelo a fim de? Ele é um para final. E o que o para final faz? Ele introduz um objetivo. Por isso a resposta correta é a letra A. Questão 8. Assinale a opção em que a palavra foi corretamente grafada. Deixa eu avançar aqui na página, né, gente? Porque eu não mudei a página, né? Estou falando com vocês e não mudei a página aqui. Agora sim, mudei a página, tá? Vocês estão acompanhando pelo material aí, mas eu vou sempre mudar a página aqui para vocês. Depois, questão 8. Assinale a opção em que a palavra foi corretamente grafada com S, como a destacada em ele pode analisar grandes quantidades de documentos. Aqui uma observação, né, gente? É importante vocês entenderem que a regra é assim. Quando que a gente coloca izar com S, quando que a gente coloca izar com Z? O izar com Z é a regra geral. A regra geral diz que se escreve izar com Z. Então, realizar é com Z, atomizar é com Z, em geral é com Z. Quando que a gente escreve izar com S? Só quando a raiz da palavra, o radical da palavra, a família da palavra já possuir o S. Porque a língua portuguesa ela é bastante conservadora. Se o S já estava lá na raiz, esse S vai permanecer depois. Então, se existiu o S já no radical da palavra, esse S vai permanecer, tá? É o caso do verbo paralisar, é o caso do verbo analisar, certo? Se já tem o S lá na raiz, no raiz, não é na palavra, na raiz, o S permanece, se não entra izar com Z, certo? Bom, aí a gente pega a letra A, paralisaram é com S,
porque tem o S lá no radical, por isso essa é a resposta correta. Agora, a letra A, embelezava, vem de belo, e belo não tem S na raiz, então entra o Z. Embelezar tem que ser com Z. Horrorizar vem de horror, horror não tem o S lá no fim da raiz. Se não tem o S lá no fim da raiz, entra o Z. Horrorizado tem que ser com Z. Parabenizou. Ah, parabéns é com S. Sim, parabéns é com S, porque esse S é de plural. Mas a palavra parabéns, que seria o singular, inclusive, ela não possui o S na raiz, no radical, certo? Então, parabenizar é com Z, né? O diretor foi desmoralizado. Desmoralizado vem de moral. Moral não tem S na raiz, então tem que entrar o Z. Portanto, todas essas palavras, com exceção de paralisar, têm que ser escritas com Z e não com S. Paralisar é com S, é a única, tá? Resposta, então, letra A. Vamos à próxima página, questão 9. Observe as modificações feitas na frase, já existem programas, e assinale a única em que, de acordo com a norma culta, o que é a norma culta, gente? É o português padrão, português gramática, tá? Com a norma culta ocorre deslize quanto à concordância verbal, quer dizer, erro. Deslize quer dizer erro, tá? Quanto à concordância verbal. Surgiram alguns programas, está correto, gente. Surgir é um verbo normal, tem concordância normal com o seu sujeito, é um verbo intransitivo, concorda com o núcleo que é programas. Letra B, já haviam alguns programas, deslize aqui, porque este verbo haver é aquele que é impessoal. O que é o verbo haver impessoal? É aquele que pode ser substituído por existir, ocorrer ou fazer. Este verbo haver aqui, ele é impessoal, se ele é impessoal, ele tem que ficar no singular. Já havia alguns programas, a letra B é a resposta. Bastam-me alguns programas. Bastam é um verbo normal, intransitivo, tem de concordar com alguns programas. Analisaram-se alguns programas. Percebam que aqui eu tenho uma voz passiva sintética. Eu tenho aquele se, que é um pronome apassivador. Então, o sujeito, gente, é alguns programas. Alguns programas analisaram-se alguns programas. Portanto, tem que concordar com o outro. Devia haver alguns programas. Notem que nesse caso tem uma locução verbal. Devia haver. O verbo principal é o haver. Como o haver é o verbo principal e ele é impessoal, porque pode ser substituído por existir, ele vai ficar sempre no singular, fazendo o verbo devia também ficar no singular. É o que a gente chama de transmissão de impessoalidade. É como se fosse uma doença contagiosa, né? Encostou, pegou, né? Então o verbo haver, ele passa a doença do singular para o verbo devia. Por isso, certo, é devia haver como está ali. Então a resposta correta, porque é a única errada, é a letra B. Questão 10. Assinale a única opção em que o verbo foi corretamente flexionado no subjuntivo. Eles querem qual que está no subjuntivo. Como em, como se fosse um TCC do ensino médio. Aquele fosse ali está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Eles deram ali o quê, gente? Eles deram um exemplo, né? Verbo que está no presente do subjuntivo e que está conjugado corretamente. Flexionado corretamente. Não tem erro de grafia, tá? Letra A. Se a folha cabesse, não é cabesse, é coubesse, porque o verbo é coube no pretérito perfeito. Então, desse coube sai coubesse. Então, não é cabeça, é coubesse. A letra A está errada. Letra B. Caso ele mantesse a opinião, quem assistiu a minha aula lá de verbos derivados vai lembrar que o verbo ter tem que ter tive. Então, o certo seria mantivesse. Se é tivesse, né, gente, o certo seria mantivesse. A letra B é errada. Letra C, caso ele pudesse, não é podesse, é pudesse, né, porque o verbo é puder. Se é puder, é pudesse. Então, a letra C também é errada. A letra D está correta. Se você interpusesse, lembrem que o verbo pôr tem que ter pus. Interpusesse, né? Se eu puser, né, se ela dispuser, dispusesse, interpusesse, tem que ter o pus. Então, a letra D é a resposta correta. E a letra E, se ele prevesse o futuro. Não é prevesse, gente. É porque o verbo ver perde o E. Então, é se ele visse. Se ele visse, se ele previsse. Resposta, então, letra D.